Querida pessoa com foco reduzido que não consegue mais ver um vídeo de mais de 2 minutos. Esse é um daqueles vídeos sem estímulo visual. Por isso, coloque ele de lado enquanto lava sua louça, trabalha, faz yoga, leva sua avó no balé e muito mais. Ajuda a gente na retenção, vai. Valeu! Oi, oi, oi. Faz 3 semanas que eu não sento aqui pra gravar. Meu trabalho sugou minha alma por um tempo. Teve alguns eventos importantes no trabalho e eu fiquei maluco, que eu tive que fazer bastante coisa e isso acabou tirando dias de eu virando à noite e, enfim, ladeira abaixo. Eu tive bastante tempo para pensar, eu tive bastantes conversas com o meu psicólogo sobre a vida, sobre tudo. Eu tenho pensado muito em mudança. Parte de eu pensar em mudança é que eu acabei não conseguindo comprar o apartamento que eu moro, então isso faz eu pensar que eventualmente eu vou ter que sair daqui, pro bem ou pro mal. Assim, não estamos nesse ponto ainda, né? Não, ninguém comprou o apartamento ainda, mas quando comprarem e assim, pode ser que eu acabe saindo daqui, né? E só que isso me coloca em perspectiva sobre essa questão da mudança. Eu sempre me achei muito bom com mudança. Eu sempre achei que eu aceitasse muito bem, que eu não só aceitasse, eu sempre acreditei que eu ansiava por mudança. Se você me conhece do ensino médio, eu acho que não tem ninguém aqui que me conheça do ensino médio, mas durante o ensino médio eu ficava sempre de boca cheia falando sobre quanto quando eu fizesse 18 anos eu ia sair de casa. Na época eu ainda não sabia o que eu queria ser da vida, não que eu saiba muito bem hoje, mas eu tenho uma noção muito maior. Mas naquela época eu não sabia o que eu queria ser da vida e eu achava que eu queria ser escritor. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de contar história, então eu achei que eu queria ser escritor. Até eu tentava escrever alguns livros, né, na época, péssimos livros, assim, acho que comentei sobre isso em algum vídeo. E eu falava pra todo mundo que eu com 18 anos eu ia sair de casa, eu ia eu ia morar sozinho, eu ia ser escritor, eu ia publicar um livro, porque eu odiava a vida que eu levava, sabe. Eu não estava fazendo nada, só que eu já era muito presente na internet, assim. Essa noia que a gente tem hoje de se comparar com as pessoas por conta do Instagram, por conta dessa, sabe, essa onda de comparação que existe hoje, eu surfei nela um pouco antes por conta do YouTube. E de ficar vendo muita galera que eu achava sensacional, assim, eu achava impressionante a vida que eles levavam, e eu ficava e com isso eu me achava muito chato, sabe, eu achava que eu tinha eu não tinha personalidade, assim, isso inclusive essa é uma característica minha, assim, de até hoje, eu tenho muita dificuldade em sentir interesse por mim mesmo, sabe. Eh Eu não sei, tem dias e dias, claro. Voltando, né, ao assunto da mudança. Acreditava que eu era uma pessoa que ansiava por mudança, que lidava bem com mudança. Mas não é bem assim. O tempo foi passando, né? E de fato, na minha vida, as coisas foram mudando. E conforme esse tempo foi passando, eu tenho reparado que eu tenho muito medo de mudança. Na verdade, eu prefiro o status quo. Mesmo que isso signifique eu sofrer, mesmo que signifique que eu não esteja feliz, isso é um problema. Eu tenho muito medo do que eu não sei pra onde eu vou, mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu quero que aconteça. Eu estava em um dos meus surtos de loucura, de falar mais do que a boca, eu estava conversando com um amigo e eu comentei sobre, na loucura que talvez eu largasse tudo do meu apartamento, saísse do meu apartamento e fosse para São Paulo. Viver logo esse sonho de ser diretor de cinema, sabe? Porque assim
eu faria o que eu quero. Isso nada mais é do que eu tentando forçar uma mudança em mim, porque eu não tenho feito nada, né. Eu sinto que nos últimos 6 meses, desde janeiro, eu eu entrei em pause. Eu se minha vida entrou em pause, porque houve uma grande mudança, e eu não soube lidar muito bem com isso. Talvez o Bruno, meu psicólogo, discorde, né, ele fala que eu falo que eu fiz bastante progresso desde então. Então eu conto muito com ele sobre isso. Mas eu sinto que eu não fiz um grande progresso. Recentemente eu fiz mais, mas a ideia de aceitar as mudanças da vida ainda me assustam muito. E aí eu fico pensando sobre isso, né? Sobre mudança no geral e o que ela significa, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é que eu queria viver no corpo de outra pessoa, né? Eu queria ser outra pessoa, eu queria mudar, eu queria deixar de ser o eu para ser alguém diferente. Mas por eu ter esse medo de mudança, eh, eu acabo só pensando sobre. Eu mentalizo que eu quero mudar, eu falo sobre, eu até planejo, mas eu não tomo as atitudes necessárias para mudar, porque tomar as atitudes necessárias para mudar significa que talvez eu tenha que mudar realmente, e eu não sei para onde eu vou se eu mudar, e eu não sei o que vai acontecer comigo se eu mudar. Pode ser ruim, pode ser bom, mas pode ser algo que eu não controle. E essa falta de controle é o que mais me assusta. Mas a vida, a gente não tem controle, né? A gente não tem controle dos resultados da nossa vida. Tudo bem, pode ser que aqui no status quo da vida que eu levo eu tenha controle, mas eu posso dizer que eu tô feliz, que eu tô satisfeito? Não, né? Não. Mas eu acho que a mudança, ela se aplica em vários lugares. Eu sempre vou considerar a mudança uma coisa positiva, por mais que eu tenha medo dela. Uma das coisas que eu já conversei com o Bruno foi sobre como eu considero mudança uma forma de amor, sabe? É, seja pra gente ou seja pros outros, escolher mudar é parte de amor. Recentemente, uma das coisas que a gente tem falado muito, e eu não vou ficar também falando da terapia, mas é só para contextualizar, né? Mas uma das coisas que a gente tem falado muito é sobre a minha falta de amor próprio. Porque eu gosto de fazer as coisas pelos outros, né? Eu gosto de demonstrar amor para as pessoas, para os meus amigos, quando eles vêm aqui. Eu gosto de cozinhar e assim, uma das coisas que eu mais gosto é cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar para mim, sabe? E enfim, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a pensar sobre isso, a questão da mudança, porque mudança é amor, né? Para mim, claro. Mas eu considero a mudança uma forma de amor, e talvez uma demonstração muito forte de amor. Talvez não só o amor romântico, mas para amizade também, eu acho que quanto mais a gente se aproxima de alguém, mais a gente tende a mudar. E o amor tá em aceitar essa mudança, sabe? Por exemplo, eu morava em outra cidade antes da minha faculdade, e boa parte da faculdade eu fiquei nessa outra cidade, né? E é uma cidade que tem um sotaque muito forte, né? A gente puxa o T, puxa o R. E depois que eu vim pra cá, que é uma cidade vizinha, eles fazem menos isso, né? Eles não têm tanto esse sotaque. E as pessoas das quais eu comecei a andar ao redor, assim, eu notei que não puxam sotaque. E o que eu notei foi que eu comecei a parar com isso. Naturalmente, sempre que eu puxava o R quando eu falava alguma coisa, notavam, né? E, e acho que essa é até uma forma, é uma forma de carinho, né? Notar essas pequenas coisas, mesmo que em tom de piadinha. Mas quando eu volto para minha cidade, quando eu converso com os meus amigos daquela cidade, com meus amigos de infância, os meus amigos também puxam um R, eu noto o quanto eu
ainda falo daquela forma com eles. Existe uma mudança ali que não é proposital, mas ela é com certeza de atmosfera, né? A minha atmosfera muda e aí eu mudo com ela. Por quê? Eu amo meus amigos, sabe? Então, eu meu o meu subconsciente quer se aproximar mais da forma deles, e aí eu acho que acaba mudando. Isso é especulação, isso é a forma como eu vejo, mas eu prefiro ver dessa forma porque eu acho mais bonito. E nesse caso da mudança, é a mesma coisa com relacionamento, né? Eu, eu não sou a mesma pessoa que eu fui antes do meu último relacionamento ou do penúltimo. Todos eles me mudaram. A mudança foi até uma questão no último. Tipo assim, eu acho que mudar faz parte, sabe? Agora, quando a gente não se muda é o problema. O amor da mudança tá principalmente na gente, eu sinto. Porque eu vou me amar mais se eu deixar de ser da forma que eu sou. Se eu mudar a forma como eu ajo. Porque a gente pode até falar, né? Existe uma questão de aceitar a forma como você é, e eu acho que isso é essencial para as coisas imutáveis, né? Para as coisas que a gente não consegue alterar, para as coisas que a gente não tem controle, para as coisas que, assim, eu não consigo mudar a minha altura, o tamanho do meu nariz, a grossura da minha sobrancelha, o tamanho, sei lá, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, essas coisas eu não consigo mudar. Então eu não quero mudar, sabe? Eu não tenho, mas quando eu me amo, eu tenho a capacidade de mudar meus hábitos, eu tenho a capacidade de mudar as pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho a capacidade de mudar as coisas que eu faço no meu dia a dia, o quão sério eu levo o meu trabalho. E isso é uma forma de demonstração de amor a mim mesmo, a forma como eu quero viver a minha vida e como eu vejo a minha vida, sabe? Acho que mudança é isso, mudança é amor. E eu continuo morrendo de medo dela, eu continuo morrendo de medo de mudar, mas eu também aceito, né? Eu acho que eu aceito a mudança, por mais que me assuste. Acho que tiveram vários momentos na minha vida que eu fui forçado a mudar. É, e nenhuma mudança que ocorreu na minha vida trouxe um impacto negativo. As únicas vezes que ocorreram reações negativas na minha vida foram em momentos que eu escolhi não mudar. O que te faz pensar sobre, né? Todas as vezes que minha vida mudou, seja forçado ou não, no fim foi pro melhor. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma faculdade meio que forçado, assim. Eu não queria fazer, mas eu fui fazer forçado porque eu tinha muito medo do meu pai. Tinha muito medo da impressão que ele tinha de mim, sabe? Colocava meu pai num pedestal muito alto, assim. E aí, assim, foram 2 anos de faculdade que foram miseráveis pra mim. Não tô aqui pra falar da faculdade, mas o ponto é, esses 2 anos eu fiquei oscilando entre o desejo extremo de sair, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de largar e medo de tomar uma decisão. E até que eu decidi parar e largar a faculdade. Eu decidi parar com tudo. E aí nessa época surgiu a chance de eu entrar na Marinha. E eu falei, quer saber? Vou largar a faculdade e vou entrar na Marinha. E isso meio que mudou minha vida, porque eu me tornei uma pessoa mais saudável, eu me tornei uma pessoa muito mais responsável também, porque a minha rotina se tornou, de repente, muito fechada. Eu acordava às 5 da manhã, ia trabalhar, saía do trabalho, ia pra Marinha, saía da Marinha ia treinar e ainda tinha que chegar em casa e jantar. Então eu ia dormir sempre 1 da manhã para acordar às 5, dormia 4 horas, e aí no horário de almoço do trabalho eu dormia mais um pouco, para tentar dar as horas de sono necessárias, né? E aí acabou a Marinha e veio a pandemia, né? E aí eu não consegui seguir nessa carreira, porque meio que tudo parou, né? Todos os portos pararam, tudo parou, então não tinha muito o que fazer. E eu continuei meu trabalho como designer. Na época eu trabalhava como designer numa fábrica. Eu já trabalhava com design desde, sei lá, desde os 18.
na pandemia que eu fiquei nesse status quo novamente. E foi um momento meio depressivo, assim, um momento que eu realmente fiquei perdido do que fazer da vida. Eu entrava em desespero constantemente. Eu não tô aqui pra pesar o clima, lógico, sabe? Passou essa fase, mas foi um momento bem obscuro da minha vida, sabe? Em 2020, 2021, assim, foi um momento bem obscuro. E aí em 2021, final de 2021, eu decidi que eu queria mudar. Eu decidi que eu ia me forçar a mudar, que foi quando eu entrei na faculdade, que eu me esforcei, faltava 4 meses para a prova do vestibular, eu consegui isenção de bolsa, porque eu sempre estudei em escola pública. Falei, então eu vou fazer essa porra. Eu falei, mano, é isso ou não é nada, sabe? Ou eu faço isso ou eu vou, mano. Essa eram minhas duas escolhas, assim, extremas escolhas, mas eram minhas escolhas. E eu passei, eu estudei pra caramba, e eu consegui passar. E minha vida só mudou desde então, sabe? Desde a faculdade, assim, durante a faculdade, é, eu vivi muita coisa, eu explorei o máximo da minha capacidade artística, principalmente, da minha capacidade de decisão. E se eu não tivesse mudado, se eu não tivesse tido a coragem de escolher mudar, provavelmente ia estar lá na fábrica ainda, fazendo design, infeliz. Eu só saí da fábrica para procurar outro trabalho por conta da faculdade, porque o que eu ganhava na fábrica não me sustentava, então eu precisava sair. Sei lá, cara. Sei lá, por mais que eu tenha medo da mudança, eu meio que anseio por ela. Eu tenho, se eu paro pra pensar, eu acho que eu tenho mais medo do status quo, da normalidade, sabe? De estar na mesma. Porque eu sinto que eu tô na mesma coisa faz um tempo. E eu quero sair disso. Mas ao mesmo tempo que eu quero, eu não tenho força pra sair, porque eu não tenho coragem, eu tenho medo do que vai acontecer se eu sair e falhar, né? Mas novamente, o que que é a falha, né? Enfim, acho que esse vídeo já tá grande o suficiente e eu vou ficando por aqui. Sexta-feira agora a gente tem papo de filme, onde eu vou falar mal de um filme, então já estejam avisados, eu vou falar mal, muito mal de um filme. Se você gosta disso, por favor, assista na sexta-feira. E é isso, eu vou voltar com os vídeos agora, toda semana, 2 por semana, se eu conseguir, se não um, mas eu espero 2, pelo menos um papo de filme e um diário de bordo. Porque diário de bordo é mais eu falando com a câmera mais tranquilo, não tem muita preparação, né? E é isso. Um beijo, amo vocês. O Pirata Cowboy tá indo embora, mas eu volto. Tchau. Meu café esfriou. Gente, meu café esfriou. Meu café esfriou demais, mano. Esfriou demais.